E aí, beleza? Salmo de hoje, leremos o capítulo 55. Agora o principal. Senhor, eis aqui tua palavra, dá-me a tua direção, compreensão necessária para vivê-la e transbordá-la a mais pessoas, Senhor, se assim for sua vontade. Desde já te agradeço em nome de Jesus. Bem, capítulo 55, temos 23 versículos. Diz assim o salmista, a partir do versículo 1, desde já, recomendo a leitura dos 23 versículos. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica, diz o primeiro versículo. Segundo, atende-me e responde-me, sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Terceiro, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Quarto, estremece-me no peito o coração, temores de morte me salteiam. Quinto, versículo do capítulo 55, do livro de Salmos, diz assim: temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Oitavo versículo nos diz: dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Nono, destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. 11º, há destruição no meio dela, das suas praças não se apartam a opressão e o engano. 12º diz: com efeito não é inimigo que me afronta, se o fosse eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. 13º, mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. 14, juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. 15º versículo do capítulo 55 de Salmos diz assim: a morte os assaltes, e vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. 16, eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. 18, livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. 19, Deus ouvirá e lhes responderá, ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. 21, a sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. 22º e penúltimo versículo diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor, e ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Repetindo o versículo 22, penúltimo versículo do capítulo 55 do livro de Salmos, diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor, e ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. 23º e último versículo: tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda, homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias, eu, todavia, confiarei em ti. Bem, o salmista Davi, através desse cântico, fala de traição. Que os traidores sejam destruídos, clama ele ao Senhor. Esse é um salmo de Davi, escrito quanto na oportunidade o tempo era quando seu filho Absalão e seu conselheiro mais crédulo, Aitofel, rebelaram-se contra ele, procurando tomar seu trono, e desse modo desviaram o coração de Israel contra ele. Sem dúvida, o tempo mais horrível da vida de Davi, ou um dos, lembrando do que ele fez com Batseba e do seu arrependimento, claro. Diante da tristeza e, por vezes, da solidão que a traição nos reporta, bom é
ter a esperança e a expectativa mantida no alvo perfeito, que é o Senhor. Ele é socorro presente, onipotente, Ele é onipotente, onipresente, de onde vem toda a nossa segurança. A palavra do Senhor é clara, viva, eficaz, atemporal. Que Deus continue a nos abençoar, proteger, nos dar a sua direção, força, foco, para reagir da forma correta. A vingança pertence a Deus. Colocai todo o temor e tremor nas mãos daquele que tudo pode. E se for da vontade dele, a justiça há de ser feita e a sua vingança chegará da maneira e do modo, e se assim for a vontade de Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que Deus continue a nos abençoar, nos proteger, nos dar a sua direção e nos fazer viver a felicidade de viver exclusivamente do seu favor. Sucesso, que Deus nos abençoe.